importante nos revermos, né? É importante a gente tirar um tempo para conversar sobre situações que estão acontecendo, né? E aí o nosso foco de hoje é justamente falar um pouco sobre a educação ambiental e a questão da crise hídrica, né? Então, é um momento bem importante que o Paraná está passando, que o mundo inteiro está atravessando, né? A gente fala de educação ambiental em tempos de pandemia e em tempos de crise hídrica, né? Então, nós vamos dialogar um pouquinho hoje sobre essas questões. Vamos contar, então, com a Ana Cristina Rego Barros, da Sanepar. Já queremos antecipadamente agradecer a participação dela. E também, além de nós duas, vamos contar também com a participação da Fabielle, da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Colombo, que vai mostrar para as coordenadoras, aí, para as diretoras, os materiais que a Secretaria de Meio Ambiente tem produzido nesse tempo, para falar um pouquinho de educação ambiental, né? Então, nós estamos já conversando com a Secretaria há algum tempo, já tínhamos alguns materiais que foram gravados num período anterior à pandemia, e aí nós não havíamos disponibilizado ainda para as escolas. Então agora é o momento da gente disponibilizar esse material também e aí ver de que modo que nós podemos ajudar, né, as escolas nesse processo de inserção da educação ambiental, né, ou melhor, de ampliação da inserção da educação ambiental dentro das atividades não escolares, né. Então, eu vou também chamar minha apresentação agora, eu vou falar um pouco, inicialmente, sobre esse momento. Não sei se vocês receberam, né, eu encaminhei pelo WhatsApp, mas depois vai chegar também por memorando. Eu elaborei um texto orientador, né, sobre aquilo que nós vamos conversar hoje, sobre educação ambiental e a crise hídrica. Com base nesse texto que eu pretendo fazer minha fala agora, pretendo iniciar esse diálogo. Então, nesse momento a gente vai deixar o microfone fechado, né, as demais, mas depois eu convido também que a gente se manifeste, que a gente use o chat para colocar suas dúvidas aí, para comentar alguma coisa, e dizer que estou muito contente, né, de poder participar com vocês nessa tarde fria para a gente falar de educação ambiental. Tá? Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindas. Eu vou iniciar a apresentação também agora. Vamos ver se dá tudo certo aí, né, Fabiana? Então, o nosso objetivo, vocês estão enxergando a apresentação? Sim, tá funcionando certinho, Dava. Sim. Então, é justamente conversar sobre educação ambiental em tempos de pandemia e a crise hídrica, né? E essas orientações justamente servem para os planejamentos interdisciplinares dos anos iniciais. Então, por que é necessário a gente ressaltar a educação ambiental nesse momento do ano letivo escolar, né? Não só nesse momento, em todos os momentos do ano, né? Mas nesse, em essencial, por que nós paramos hoje para conversar sobre isso, né? E aí eu quero trazer o Leonardo Boff para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Ele está falando que a escola é fundamental no momento de uma nova consciência sobre a situação da Terra, sobre a biodiversidade e sobre a nossa responsabilidade desde pequeninos até o resto da vida, sobre a casa comum, que é o planeta Terra, as águas, os ecossistemas, os animais e as plantas. E aí o Leonardo fala que a escola deve se articular com a natureza, proporcionar o contato das crianças com plantas e animais, apoiá-las a perceber as interrelações entre todos e sentir o ambiente como uma parte pertencente à vida humana. E aí nós que estamos, né, nós professores que nesse momento estamos distanciados dos nossos alunos, né, como que a gente pode ajudar os pais nesse processo, né? Então, justamente nosso objetivo hoje é orientá-los no sentido de orientar os pais a promover essa aproximação da criança com a natureza, por meio dos encaminhamentos dados pelas atividades não presenciais. Aí sabemos que estamos todas em reclusão, em isolamento social, né, mas na medida do possível, as crianças terem esse contato mais próximo, né, com a natureza, com os animais, tudo isso é importante para externar esse sentimento, para ela
extravasar um pouco dessa energia toda que ela tem, né? Quando a criança está em contato com o meio natural, ela consegue sair daquele estado de ansiedade nela e gastar aquela energia, né? Então, quando for possível, é muito bom a gente estimular esse tipo de aproximação da criança com a natureza, né? E aí eu trouxe algumas provocações para ajudar a gente a pensar. A educação ambiental precisa contribuir para integrar a criança à realidade, ao mundo da vida. É preciso entendermos os seus anseios, as suas inquietações, as reivindicações, seus sonhos em relação ao mundo da vida. Então, o que será que as crianças esperam do mundo após esse período em que estamos vivendo? É o que nós esperamos do mundo, né, após esse período. Então, todo mundo fala de mudanças, né, que com certeza a gente vai ver um tempo melhor, e essa é a nossa esperança maior, né, que realmente nós possamos viver um novo tempo, um tempo de mais solidariedade, de mais justiça fraterna, um tempo de um respeito maior à natureza e a todos os seres de vida, né? Mas a gente precisa atuar nessa direção para alcançarmos esse objetivo. E esse deve ser um objetivo comum a todos, né? Então, quando nós falamos em cidadania, não estamos pensando só na nossa participação individual, mas numa participação coletiva, né? Nesse movimentar o desejo de todos pela essa necessidade de viver um tempo melhor. Então, o que as crianças esperam de nós, adultos, quanto à nossa responsabilização diante das transformações que vêm ocorrendo na natureza? E quais são as sementes que nós, educadores, estamos espalhando em relação ao cuidado com a vida, com o planeta, com os animais, as plantas e todos os demais seres humanos e não humanos? E aí, então, justamente nesse período de aulas não presenciais, né, é importante que nós coloquemos, né, a educação ambiental de modo reflexivo, a partir de temas e conteúdos que retratem a realidade socioambiental municipal, a partir de um contexto que é global ou planetário. Então, justamente falar de temas como a água e as mudanças climáticas, elas são temas primordiais, né, porque eles estão diretamente relacionados à saúde, à qualidade e à existência de vida no planeta. Então, apesar de nós estarmos passando por esses dias de bastante chuva e frio, né, a gente está vivendo um período de crise muito intensa, né, depois a Ana vai falar mais sobre isso. Então, mesmo nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento, estamos passando por muitas mudanças. As mudanças climáticas estão aí, a legislação tem modificado todo dia, né? Várias conquistas ambientais que nós já tínhamos assegurado retrocederam em âmbito estadual, em âmbito federal, né? Então, é importante nós estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo para podermos entender e fazer aquilo que é necessário, né? E mais um aspecto que eu quero destacar é que é justamente a crise ambiental vivida na atualidade, ela vem se agravando seriamente. E a pandemia revelou a fragilidade da vida humana. Então, planetariamente, nós vivemos as mesmas condições e fragilidades. E somente quando percebemos que nossos direitos essenciais foram privados, em razão desse contexto, é que nós nos demos conta de valorizar a vida, a saúde, o convívio junto ao meio natural equilibrado e ao meio social do qual fazemos parte. Então, tá todo mundo pensando, né, que saudade de ir para a praia, que vontade de passear no parque, se reunir com os amigos, que saudade de fazer aquelas festas de aniversário sem se preocupar que não pode ter mais do que 10, que 15 pessoas participando, né? Então, nós abrimos mão de muitas coisas por conta desse período de pandemia, e é mais do que nunca é necessário que a gente busque, né, outras maneiras de fazer esse contato, né, essa reflexão, vivenciar outras experiências que nos possibilitem esse contato com a natureza. Então, esse momento de pandemia é principalmente um momento de solidariedade, né, de cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos do outro. E aí, como que nós
trabalhamos, então, né, a questão da temática da água sob o foco da educação ambiental, que é o nosso objetivo maior hoje, né. Então, é preciso que os estudantes sejam convidados a refletir sobre a importância da água como um bem comum essencial à vida de todos os seres vivos que estão presentes na natureza. Sobre o ponto de vista da cidadania, muito além de um recurso natural, a água é um bem comum, pertencente à humanidade, porém é um bem finito. E todos os seres de vida têm direito à água potável. Ao mesmo tempo, nós, seres humanos, temos o dever de cuidar bem da sua conservação. Evitar o consumo excessivo, o desperdício da água potável, preservar as nascentes, os rios, combater a poluição causada pelo lixo e pelo esgoto. Então, nesse sentido, é fundamental desenvolver atitudes de cuidado, prudência e responsabilidade para com a água, pois todos os demais seres precisam dela para a manutenção da vida. E aí, então, nós podemos falar aí sobre vários aspectos, né? Quando nós estamos preparando os nossos planejamentos lá, as professoras, elas vão trabalhar esse conhecimento específico sobre a água, né? Sobre os ciclos da água, sobre os múltiplos usos, sobre a importância para a vida e para a história dos povos, né? E aí, quando nós estivermos organizando as nossas atividades, a gente percebeu já em algumas atividades que a gente tem observado, é que às vezes o professor organiza as suas atividades e depois é que ele vai, né, encontrar na BNCC, encontrar no referencial os objetivos, né? E aí nem sempre ele consegue fazer essa junção, né? Fazer aquele objetivo, dialogar com a atividade que ele está organizando. E às vezes a gente quer falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, então os nossos planejamentos acabam ficando carregados de atividades que não dialogam entre si. Que não fazem essa correlação com o que realmente é importante quando eu estou falando de meio ambiente, quando eu estou falando da água, quando eu estou falando da crise hídrica, né? Então, eu posso refletir sobre vários aspectos. Então, aqui eu estou destacando alguns deles. No texto que foi encaminhado a vocês também temos alguns outros aspectos destacados. Então, aqui a gente não vai ficar falando dos conteúdos em si que estão relacionados à água, mas vamos dar algumas dicas em relação ao que é necessário ser destacado nesses planejamentos. Então, é bem importante estimular a reflexão sobre o modo como as pessoas utilizam a água na atualidade. Levar o estudante a perceber a interdependência dos meios humano e natural, e também chamar a atenção sobre a interferência do ser humano na manutenção do equilíbrio dinâmico do meio ambiente. Então, vários cientistas já vêm apontando, né, que na atualidade nós estamos entrando nessa era do antropoceno, né, quando o homem já modificou tanto o sistema da Terra que o meio ambiente sozinho já não dá conta de reverter toda essa mudança que estamos vivendo. Então, nós, né, os seres humanos, por meio das suas atitudes, fomos quem causou toda essa mudança. E aí a gente tem que justamente trazer a importância da prudência, né? As modificações que nós fazemos, nós não temos a certeza da consequência que isso terá para o futuro da humanidade. Então, a primeira questão é justamente essa, né? Como que nós estamos deixando a água, né? Como nós estamos tratando da água, pensando sempre na sustentabilidade dos bens naturais, né? E aí, sempre que a gente fala de educação ambiental, a gente tem que ter em mente observar os principais problemas socioambientais que estão relacionados ao uso da água, como a contaminação dos rios e dos lençóis freáticos, dos aquíferos, do ar e do solo. E aí, buscar refletir com as crianças, né, quais são as causas desses problemas. E também quem são os responsáveis desses problemas. Então, se eu tinha um rio lá perto da minha casa e eu estou lançando o esgoto no rio, e de repente o rio já não é mais um rio, o rio é uma valeta, né? Quem que são os responsáveis pela mudança desse ambiente? Se eu não tenho rede de esgoto, o que eu devo fazer, né, para não jogar o esgoto no rio? Então, muita gente vai pensar assim, mas a culpada é a prefeitura, o rio está daquele jeito porque a prefeitura não está cuidando. Na verdade, né, somos todos nós que temos a nossa responsabilidade, a nossa participação nesse cuidado da água, né?
e como que nós podemos prevenir e solucionar essas situações. Então, também precisamos trabalhar a questão da finitude dos bens naturais na relação com as demandas socioeconômicas, né? Por exemplo, na indústria, na agricultura e na pecuária, o consumo de água para o processo produtivo é bem alto. É possível reduzir esse gasto? Então, quando a gente vai falar justamente do uso da água na atualidade, a gente acaba ficando na responsabilidade de nós, enquanto moradores, cuidarmos da redução do consumo da água na nossa casa. Mas aí a gente observa que, de repente, essa postura de cobrança também tem que vir, né, em cima das indústrias e de outras atividades econômicas que consomem muita água, né, e que às vezes elas não sentem o problema diretamente porque elas têm acesso aos poços artesianos e tudo mais. Então, somos nós, moradores, que acabamos percebendo mais rapidamente essa dificuldade em nosso meio, né? Então, é importante refletir sobre essas questões quando falamos da água. Ao mesmo tempo, é importante a gente incentivá-los a pensar em alternativas para o consumo consciente da água. Por exemplo, né, aqui em Colombo nós vivemos temos um bolsão da agricultura muito grande, né? E a gente sabe que antigamente a maioria dos agricultores usavam a irrigação por meio da aspersão, né? Ligavam uns canhões de água lá e aquilo ficava um tempão jogando água até chegar, né, a molhar a planta. E hoje a gente já percebeu, né, que temos outras tecnologias, né? Então, muitos agricultores hoje têm estufa e utilizam o gotejamento, né? Então, a proporção de água consumida é bem menor. É interessante a gente refletir isso com as crianças, a gente trazer imagens justamente dessa agricultura que consome muita água e de repente, modos mais eficientes de molhar as plantas, né? O horário que você vai molhar, porque se você molhar bem pela manhã, mas no final da tarde, evapora menos água, né? Então, quando a gente está falando justamente nós temos algumas escolas da região rural aqui, é importante fazer essa reflexão com as crianças, com certeza elas vão entender aquilo que a gente está mencionando, porque faz parte dessa realidade, faz parte do dia a dia das crianças. Outro aspecto é refletir sobre o consumo excessivo da água e o desperdício, né? Por que nós desperdiçamos tanto? E aonde que está esse desperdício? Está em casa? Está na agricultura? Está na indústria? Então, quando nós fomos colocados nessa situação de diminuir o consumo da água, né, a gente tem os nossos gastos agendados, já os nossos gastos domésticos, a gente sabe o dia que a gente vai lavar roupa, sabe que tem que aproveitar melhor a água da água, do tanque, da máquina que a gente está lavando, para fazer a limpeza. Então, tudo isso é estimular justamente essa redução no consumo, né? E é bom a gente buscar com as crianças, buscar com as famílias outros modos, né? Fazer elas pensarem a respeito desses problemas e como que a gente, cada um na sua casa, consegue fazer esse trabalho. E justamente também possibilitar reflexões sobre os hábitos de consumismo na sociedade. De que modo a propaganda pode induzir as pessoas ao desperdício e ao consumo exagerado dos bens naturais. Então, estamos aí, né, os meios de comunicação estão o tempo todo nos incentivando a comprar, comprar, comprar. Nesse período de pandemia, a gente está mais em casa, né, não está saindo tanto para gastar, né, para comprar outras coisas, estamos comprando o que realmente é necessário, o que é essencial. Então, é justamente a oportunidade da gente refletir sobre o consumismo, né, se aquilo que a gente compra é, de fato, necessário. Temos mais alguns aspectos aí, né. O que acontece se a água faltar? Então, a gente pensa rapidamente em nós, no consumo humano, mas também temos que ver as relações com a biodiversidade, né? Como que a água interfere na vida dos animais e das plantas? Então, nesses dias atrás, a minha mãe foi comprar 1 quilo de manteiga de um senhor que estava passando e ele tinha vindo lá de Bocaiúva. E aí ele falou assim, não, a minha mãe reclamou, mas subiu muito o preço da manteiga. Ele falou, sim, subiu, e nós não estamos produzindo, não temos queijo suficiente, eu vendia bem mais queijo, hoje eu não posso vender mais, mas por quê? Porque as vacas precisam pastar, então se as vacas não têm aveia para pastar, não estão lá no campo soltas, elas não produzem a mesma quantidade de leite
que elas produziriam se elas estivessem só comendo ração. Então, aí é um aspecto que a gente já percebe rapidamente, né? Como aumentou o valor, né, do queijo, da manteiga, dos produtos derivados de laticínio nos mercados. Então, são coisas simples que fazem parte do dia a dia das crianças e que a gente chama a atenção, né, para que venha à mente também que não é só o ser humano que depende da água, né, para viver. Então, é importante levantar com os estudantes e seus familiares as principais atividades econômicas que provocam poluição hídrica, como as indústrias de mineração, curtumes, atividades agropecuárias, com utilização de adubos químicos e agrotóxicos. Depois mais a Fabielle vai trazer para vocês, vai mostrar um material sobre o aquífero karst, que a Secretaria de Meio Ambiente produziu também. E aí nós que estamos aqui nessa região do aquífero, temos que ter esse cuidado em particular, né, um cuidado com o uso de produtos químicos perto das tanques, perto das nascentes, né, para evitar, porque quando nós temos um morro, quando nós estamos fazendo o cuidado com as nossas plantações, que nós estamos lá passando o produto químico, esse cuidado para que esse produto, né, no caso de chuva, não escoe para o rio, não contamine a água, não contamine a nascente. Então, é um alerta que, né, que fica para nós aí, que trabalhamos também com os filhos de agricultores. Precisamos também refletir sobre o estado de conservação dos rios e mananciais da nossa cidade. E aí não precisamos fazer isso somente lá no quarto, no quinto ano, né, quando de fato o currículo chama para a gente falar sobre o rio. Nesse momento a gente vai se aprofundar, né, nos rios da nossa cidade, podemos trazer o mapa hídrico de Colombo, levantar essa situação. Mas, independente disso, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, a criança já pode ser levada a perceber como é que é o seu entorno. Se existem rios perto do bairro, como é que está o estado de conservação deste rio, se em algum momento aquele rio ele vai servir para captação de água na Sanepar. Por exemplo, o pessoal que está perto do Embuial da Roseira, lá no Jardim das Graças, a gente tem a captação de água que a Sanepar tem, né? Então, como é que está esse rio até chegar nessa captação de água da Sanepar? Aí, depois, como é que ele fica quando ele passa lá já na região do Guaraituba, né? Como que ele está quando ele está, né, perto da escola Durval Sec, quando ele já chega lá perto do Jardim Ana Maria, na Vila Liberdade? Como é que aquele mesmo rio ele se encontra, né? A criança perceber que justamente quando começa aquele adensamento urbano, a qualidade da água daquele rio cai consideravelmente. Então, quando esse rio chega em Pinhais, ele já não tem qualidade nenhuma, né? A potabilidade dele está muito ruim. E aí ele já não pode ser usado como manancial de captação da água. Então, é importante que a gente use justamente o que está ao nosso entorno para fazer essa reflexão com a criança, porque a criança não está indo para a escola agora, mas a criança que mora perto de uma nascente, que mora perto do rio, ela tem como observar tudo isso, né? Lá no Capivari temos o rio, lá no Bacaitava, né? O rio Bacaitava, esses rios principais que temos aí no município. Se nós estivermos aí no Santa Teresa, a gente vai falar do arroio, né, Arruda, e vai ver que aquele córregozinho, muitos vão falar, é uma valeta. Nós já fizemos várias ações de educação ambiental aí, né, já fizemos caminhada com as crianças, já foi plantado água, árvores, foi procurado restabelecer a mata ciliar. E como que está aquele ambiente hoje? Então, isso são reflexões que as crianças podem fazer em casa, podem fazer com os seus pais, né? Essa observação do seu ambiente, essa observação do entorno, perceber quais são os elementos que estão aí causando, né, de repente, que nosso meio esteja mais desequilibrado, né? Como que nós, né, moradores de Colombo, estamos cuidando dos nossos mananciais de abastecimento? É uma pergunta que nós temos sempre que estar fazendo e discutindo com os alunos, né? E aí, sempre que a gente fala da água, né, a gente ter em mente, né, a importância de falar da sustentabilidade socioambiental. A criança precisa entender o que é essa sustentabilidade que a gente tanto busca, né, nos dias atuais. E a sustentabilidade dos bens hídricos, ela está relacionada ao manejo da água. Então, como que nós preservamos a água, como nós conservamos esse recurso e como que nós usamos de modo sustentável. Onde a água é captada para o tratamento antes de chegar nas nossas casas? O que estamos fazendo para diminuir o consumo excessivo da água?
Como as comunidades têm cuidado de suas nascentes e córregos? Existe mata ciliar para proteger esses lugares da poluição e do lixo? Na minha casa tem fossa séptica? No bairro onde eu moro existe tratamento de esgoto? E se não existe, como que a população deve agir? Então é essencial trabalhar as práticas individuais e coletivas adequadas, como o desenvolvimento de hábitos cotidianos de não desperdício, de uso sustentável da água em prol da qualidade de vida e do bem viver das populações locais. Então, quando a gente fala justamente dessa qualidade de vida, dessa qualidade do ambiente, de pensar da água com sustentabilidade, né, é pensar justamente como que vai ser o consumo da água que os nossos filhos vão beber, que os nossos netos vão beber, né? É aquilo que nós conversávamos outro dia lá na casa dos meus pais. O pai tinha uma nascente no terreno e nunca faltou água naquela nascente. Depois, com o passar do tempo, a vizinhança tinha plantações em volta e aquela nascente foi se contaminando e ao ponto que ela foi deixada de ser usada, né? Então, agora recentemente, com a crise da água, meu pai buscou recuperar essa nascente e não é um processo tão fácil assim. Então, como é que está a mata ciliar que está em volta dela, né? E, e esse é um assunto que nós, no meio da agricultura, principalmente, a gente tem que promover, né? Temos muitas nascentes no município, mas elas não estão mapeadas e os pais, os nossos moradores nem sempre querem que essas nascentes sejam reveladas, né? Porque ela abastece a família há muitos anos e aí esse medo de que esse bem não esteja mais disposto à população, né? Então, é sempre importante fazer essa reflexão de como está, como nós estamos cuidando desse bem, como é que nós queremos que ele esteja daqui 10, daqui 15 anos, se aquela nascente vai continuar a existir, ou se ela vai ser explorada de tal modo que não tem como continuar, ou se ela vai ser aterrada para fazer novos equipamentos mobiliários, que esse é um problema sério também no município de Colombo, né? Como nós temos, por exemplo, no Parque dos Lagos, que era uma região com muitos mananciais e que de repente teve todo esse aterramento do solo e hoje, né, quantas mil famílias moram em cima dessa região que era uma região de manancial. Então, são preocupações que têm que estar presentes aí no nosso cotidiano, né? E aí, eu quero, já finalizando a minha parte da fala, chamar essa atenção da relação da criança aí com a natureza, né? Precisamos estimular a curiosidade das crianças em relação ao mundo onde vivem, instigar a vontade de conhecer bem o lugar onde vivem, conhecer quais são os seres que compartilham desse lugar, compreender quais os elementos da cultura colombense que nos fazem sentir-se pertencentes ao município, nos fazem sentir orgulho de nossas raízes e o desejo de cuidar e preservar nossa casa comum, que é o município de Colombo. Isso vai se ampliando de uma escala local até uma escala global. Então, Colombo é a minha casa, é a nossa casa comum. Temos que conhecer bem o lugar onde nós moramos, temos que valorizar vários aspectos, né, da cultura local, desse cuidado que nós temos que ter sempre com aquilo que é nosso, né, valorizar aquilo que é nosso. Se antigamente a gente tinha, de repente, a vergonha, né, de ser filha de agricultor, assim, de fazer parte dos polenteiros, né, como existia um costume de dizer que os agricultores eram os polenteiros, né? Hoje a gente já fala disso com orgulho, né? Porque, na verdade, aquilo está na nossa raiz, na nossa cultura, nós somos ensinados a amar, a gostar do nosso lugar, a cuidar bem, né? A viver bem nesse meio preservado. Então, é com orgulho que nós temos que tratar disso com as crianças, né? E aí, minha mensagem final é justamente essa aqui, ó. Por meio da educação ambiental, nós buscamos contribuir para o desenvolvimento integral da criança, em termos de espírito e corpo, envolvendo a inteligência, a sensibilidade, o sentido estético, a responsabilidade pessoal e a espiritualidade. Então, a educação integral passa pela educação dos sentimentos. E a educação dos sentimentos ela acontece em qualquer tempo, em tempo de pandemia, em tempo de seca, em tempo de chuva, né? Em qualquer momento da nossa vida, nós temos que aprender a educar os sentimentos, né? E para isso é necessário restabelecer a aliança perdida entre pensamento, sentimento e ação, na reconquista da inteireza humana. É educar no caminho do amor e da solidariedade,
preocupando-se não apenas com o desenvolvimento das inteligências, mas também com a escuta do sentimento, a abertura do coração. É educar para a evolução do pensamento, da consciência e do espírito humano. É educar para o resgate da sensibilidade, para o encontro da beleza, para a busca da plenitude e elevação da consciência humana. Então, com o Barreto e a Moraes, né, eu quero deixar essa reflexão, né, para que todas nós estejamos pensando justamente em como que nós formamos esse ser humano integral. E aí, né, de que modo que nós podemos ajudar os professores a pensar nessas situações. Opa, parece que fechou o meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Não dava, estamos escutando sim, tá certinho. Uhum. Ah, tá. Então, é isso. Da minha parte, era esse recado que eu gostaria de dar às escolas. Também dizer que o texto está disponível para vocês fazerem essa leitura, né, para vocês poderem encaminhar para os professores, né, para vocês justamente fazer o bom uso dele, né, e dizer que eu também estou à disposição para continuar nessa orientação, né, nesse planejamento lá na secretaria, né. Hoje nós estamos trabalhando remotamente, até porque a rede da internet é bem melhor aqui, né, mas a gente está à disposição para auxiliá-los naquilo que for possível. Então eu agradeço e passo a palavra para a Ana, para ela continuar a sua explanação. Tá bom. Muito obrigada, Dalva. Nossa, que fala importante, que complexo, né? E ao mesmo tempo bastante emocionante a respeito da água, né? Muito obrigada por compartilhar aí essa tua pesquisa, né? Esse teu... Muito legal. Então, Obrigada. vamos pôr aqui. Vamos ver se agora acerto de primeira, conforme o Fabiano me ajudou. Compartilhando. Agora tela cheia. Achei. E aí, gente? Certo? Todos me ouvem e a apresentação na tela. Confere? Confere sim, Ana, tudo certinho. Tá bom. Pessoal, então, agradeço imensamente a Dalva e a Fabielle pelo convite, né, de participar aqui com vocês. Discutimos um pouco o que cada uma iria falar e me coube, então, lógico, né, como funcionária da Sanepar, trazer um pouco a situação do que está acontecendo hoje, por que nós estamos nesta crise. E a coisa vem de algum tempinho já, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o abastecimento no Paraná, o histórico recente, porque chegamos nesse ponto, os municípios que estão sofrendo, a questão da região metropolitana, né? O nosso sistema integrado de abastecimento, o que a gente está fazendo para diminuir, né? Para mitigar essa situação de rodízio, né? E o que vem pela frente, quais são nossas perspectivas. Só para curiosidade aí, a Sanepar atende 9,2 milhões de habitantes no estado, são 168 estações de tratamento de água, mais 1.104 poços, e os nossos 4 reservatórios que são aqui para abastecer a nossa região metropolitana, né, que são 3 milhões e 200 mil usuários só nessa região. Então, como é que isso começou a aparecer, né? As preocupações começaram a dar à luz, assim, dentro da Sanepar. O alerta começou a ser acionado já em julho do ano passado, onde a gente viu que Cascavel já começou a sofrer com estiagem. Implantamos um programa de segurança da água lá em Cascavel, daí em dezembro as ações, né, propriamente ditas. Em fevereiro começou aí o CIMEPAR nos alertar, né, a questão da modelagem hidrológica, né, da quantidade de chuva, começou a nos alertar que a coisa estava ficando estranha. E começou, então, em março, os rodízios, né, junto com a Covid, que aí todo mundo também foi para dentro de casa e o consumo domiciliar aumentou. O consumo
das instituições, dos serviços, né, comércio e tudo mais, diminuiu. Mas o grande montante do uso dessa água tratada da Sanepar é o uso domiciliar, e este aumentou, porque a gente foi para dentro de casa, né, por causa do corona. Então, divulgação em abril começou, então, uma divulgação mais forte dessa estiagem, né, talvez até um pouco tardia, mas quando a gente fala, né, isso aí quando a gente fala, a gente tem que fazer cortes de água e tal, isso é muito delicado, porque é muito ruim ficar sem água dentro de casa, então a gente vai até onde né, pode, e no momento exato, aí é uma estratégia, no momento mais correto, né, dessa maneira estratégica, a gente divulga e vai buscar a parceria mais forte de todos os usuários. E aí a priorização do uso dessa água para o reservatório do Iraí, e aí veio um decreto que permite o corte na distribuição, esse é um decreto de crise hídrica, né, em função da estiagem, e aí ele, então, permite, porque a Sanepar não pode cortar quando ela quer a água, né, acontecem problemas, acontecem manutenções, mas sistematicamente a gente não tem esse direito, somente por um decreto do governo mesmo, que a gente conseguiu, então, estabelecer esse rodízio, que no começo foi mais suave, e hoje, né, a gente vai, mais para frente, vai falar um pouco dele. E aí também é importante, e a Dalva colocou na fala dela a questão da agricultura, da importância dos outros usuários da bacia, né, que precisamos de fiscalização sobre o uso dessa água, porque as outorgas, né, as licenças para a retirada da água do rio para outros fins também, estes licenciados também devem, nesse momento, reduzir o uso, porque o que acontece é que diminui o volume de água dos rios, né, desde as cabeceiras, não tem água no lençol, não chove, não tem água no lençol freático, as nascentes diminuem sua produção e todo o sistema, né, estão aí, todo o sistema hídrico está sofrendo esse déficit, né, essa falta de água. Então, os grandes usuários também tem que, né, indústria, agricultura, grandes usuários também têm que participar. Observemos este gráfico aqui, que é muito interessante. A linha azul escura é o que choveu, de agosto de 2009 para até julho de 2020. O azul escuro é o que choveu, a da esquerda. E a da direita é o que a gente esperava que chovesse. Então, já em agosto de 2019, a gente esperava que chovesse 79,9 milímetros, choveu 46. Este ano, então, né, fevereiro era para ter 150, choveu 79. Março era para chover 129, choveu 11. E aí a coisa começou a apertar. Definitivamente a gente não tinha mais água nos rios, e aí os reservatórios começaram a perder os seus níveis. Em junho, a gente observa ali que daí o acumulado mensal, né, o que realmente choveu em junho foi menor. Lembra que choveu dia 9, 10 de junho, que foi uma alegria, porque fevereiro, março, abril e maio, aquela secura, e de repente choveu uma boa chuva em junho, mas julho a gente já tem uma queda significativa. E agora a gente está tendo esse presente, né? Essa semana que a gente vai ver já o impacto dessa chuva. Porque tudo isso é muito complexo, como eu falei para vocês, a gente tem os cálculos dos engenheiros hidrológicos, gente, é uma loucura. Participado de algumas reuniões dessa crise hídrica, é muito complexo, então a gente tem que calcular a precipitação, quanto chove, tem que lidar com a previsão, né? A previsão climática. E a gente bem sabe, né, acompanhando os noticiários, às vezes a moça do tempo fala que vai chover amanhã e não chove, fala que vai fazer sol e chove. Então, a previsão do clima tem várias possibilidades, ela não é sempre certeira. Essa precipitação vai causar uma vazão, né? Quanto vai drenar de água para aquele rio? Aí a gente tem a demanda, quanto a gente precisa tirar deste rio, né? E quanto a gente tem que deixar lá no reservatório, né? Porque a gente precisa dessa água acumulada justamente para dar conta nestes momentos de hoje. Por que a gente vê aquelas imagens dos reservatórios tão vazios, né? Porque foi para isso que eles foram construídos, para a gente usar essa água.
Só que existe lá um limite. Quando chega num determinado volume de reserva nessas barragens, a gente tem que acender a luz de alerta, né? Porque temos que diminuir este uso, porque se não chover, a água vai acabar. E aí, acabar é muito pior do que ter cortes, né? Ter este rodízio que a gente está tendo. Então, assim, só para... Não é a exclusividade nossa, esse mapinha só para ilustrar que várias cidades no Paraná estão tendo também problemas de água, né? Algumas dessas aqui já estão numa situação melhor, né? Esse balanço hídrico já melhorou um pouco, mas o Paraná inteiro está sofrendo e essas cidades em vermelho são as que estão em situação mais grave, né? E as bolinhas verdes são ações emergenciais, o que a gente teve que ir lá realmente mexer nos sistemas para dar conta de abastecer, então é bem severo. Esse aqui é o nosso mapa de distribuição de Curitiba e região metropolitana, né? Estes azuis mais claros são os reservatórios, o maiorzão do lado superior direito é o do Iraí, né? E aí a contribuição do município de Colombo, né? Que a bacia hidrográfica do Iraí, parte dela está inserida em Colombo, lá pertinho do cor-de-rosa à esquerda é o do Passaúna, e esses azuis do lado direito, embaixo da mancha verde, são os dois reservatórios de Piraquara, o Piraquara 1, do Caiuguava, e o Piraquara 2, que represa o rio Piraquara. Tá? E esses são os setores de distribuição. Tá? Então, quando o pessoal do rodízio lá liga e desliga um setor, é mais ou menos com esse mapa que eles trabalham. E é um quebra-cabeças, não é fácil para a equipe operacional alinhar e desalinhar a água, existem muitos rompimentos, existem muitos problemas que acontecem por causa das variações de pressão na rede, né? Então, na realidade, a última coisa que nós gostaríamos é de fazer esse rodízio, porque dá uma mão de obra danada de organizar tudo isso, né? Mas para termos, até quando as chuvas voltem à normalidade, é o que é necessário fazer. Esta é uma imagem do reservatório Passaúna, certo? As cabeceiras, a parte mais ajusante do Passaúna, esse verdinho claro, esse gramadinho lindo ali no fundo, era para estar coberto de água, né? Então é o leito principal do rio Passaúna, mas já a área de inundação, né, que era a própria represa, já não aparece mais aí. O Piraquara 1, que é um reservatório, né, que tem aí os mananciais bem conservados e tudo mais, mas notem na borda do reservatório que a gente já tem uma altura bastante significativa, né? Este caminho de baixo, essas pedras aí mais claras, é por onde deveria estar extravasando a água quando o reservatório estivesse cheio, né? Então a gente já vê. E o nosso, né? O nosso aqui da nossa região, o reservatório do Iraí. O reservatório do Iraí está com esse aspecto muito prejudicado, porque sim, né, do fundo do reservatório exposto, porque, primeiro, ele é o maior e ele tem a lâmina da água, né, a coluna, a profundidade, ele é raso. Então, quando a água, quando diminui o volume, muitas áreas ficam expostas mesmo, mas é o que foi utilizado, foi dada prioridade de uso, então o Iraí foi o primeiro que a gente, vamos dizer assim, usou com mais rapidez, né? Ele foi aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Essa imagem começa em janeiro e termina em julho. O preto, a mancha preta é a lâmina d'água, né? E vamos então ver se... Opa, vamos voltar aqui. Olha lá. Me digam se conseguem observar esse GIF. Tá aparecendo sim, Ana. Não é impressionante, pessoal? Vamos de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Esse é o encolhimento da lâmina d'água no Iraí. Bom,
esse sistema todo funciona porque tem uma base ambiental por trás. A Serra do Mar, né, olhando aí na imagem, a nossa dependência dos recursos naturais, né, está aí num componente, numa base ambiental muito importante. Então, os reservatórios de Piraquara, Piraquara 1, Piraquara 2 e o Iraí, né, o reservatório do Iraí lá no fundo, estes três juntos, eles fornecem lá para aqueles 3.200.000 pessoas 60% da nossa água. O Passaúna colabora com mais de 20%. Depois a gente tem as bacias incrementais. Esse aqui já é o reservatório do Miringuava, que está em construção, mas a gente já tem uma estação de tratamento de água que já pega o rio do Miringuava. Mas a gente vai fazer, então, uma barragem no Miringuava para guardar mais essa água de lá, né? Aí nós vamos ter um reservatório lá na parte sul, né, no futuro, uma captação lá no reservatório já existente do Capivari, enfim, essas são as estratégias. E aí, ó, Serra do Mar, a importância dela, né, porque chove lá, as florestas retêm essa água e as nascentes vão drenando e vão enchendo nossos reservatórios, né. Então, fazendo relação com aquilo que a Dalva falou lá, né, da importância do ambiente inteiro e tal, veja como essa nossa região aqui, né, e aí Colombo lá também com a parte do aquífero e tudo mais, é extremamente importante para esse fornecimento de água. Aqui vou passar rapidamente por algumas obras que a gente está realizando, que estão dando conta de aumentar a vazão, de aumentar a vazão destes rios nas captações, precisa chegar mais água na captação, porque só das barragens a gente já estaria com as barragens secas, né? Então, veja, a Pedreira Malhada, em São José dos Pinhais, a gente retirou a água dessa pedreira por 2 meses, se não me engano. O Parque das Águas, em Pinhais, estamos retirando a água do Parque das Águas, né? 150 litros por segundo. Isso é importante, é água para mais de 80.000 habitantes, né? Essa relação, né, do volume, 150 litros por segundo, abastece mais ou menos 80.000 pessoas, é muita gente. Um projeto em execução, e veja a complexidade da obra, né, de você fazer a transposição de um rio, pegar a água de um rio que não é manancial, que não tem captação, mas está perto, e a gente jogar essa água em outro rio, né? Aqui é uma outra obra, lá na Pedreira Orleans, em Campo Magro, que está ajudando numa reposição de água para a barragem do Passaúna, né? Ali a região do Passaúna sofreu muito, Fazenda Rio Grande, aqueles municípios ali mais do sul, porque até nós tivemos, inclusive, um problema de um vazamento de gasolina lá, de um duto da refinaria, que precisamos parar a captação de um dos rios ali perto, bem complexo. No meio dessa estiagem toda, ainda a gente perder um rio por acidente ambiental é bem dramático. Esse é um gráfico que, assim, eu vou simplificar um pouco, porque ele é meio complicadinho, mas, assim, a gente precisa chegar com a água até quando as chuvas chegarem, né? A gente precisa ter água reservada até as chuvas chegarem. Então, esses aqui são os cenários, né? A linha verde mais acima é o cenário otimista, quando a gente vai chegar com nossas reservas de água lá em outubro, que quando a gente espera que as chuvas retomem, com 29% das reservas de água. Isso é uma baita de uma segurança. O nosso cenário realista é a linhazinha amarela, a gente chegue com mais ou menos 25%. E num cenário pessimista, né, a gente chegaria lá com 13% de água. Isso é muito crítico, né? Isso periga o sistema entrar em colapso. E aí a gente coloca dentro disso aí as ações que a gente faz, como essas que eu falei para vocês, de transpor os rios, de usar água de pedreira, de usar água das cavas, para a gente manter esse nível bacana. O volume dos reservatórios, né? Então, assim, a gente vai estar numa situação cômoda quando os volumes dos reservatórios estiverem maior que 60% de água. Hoje, a gente está com 33%, mas há 4 dias atrás, a gente estava com 28%, né? Então,
essa chuvinha está sendo boa, sim, mas a gente precisa ficar de olho na previsão dos próximos meses, né, porque a gente ainda está na época de seca. Inclusive, é importante falar, a Dalva falou de mudanças climáticas, elas estão aí, né? Essa estiagem, ela é um fenômeno do Laninha, né? É uma consequência do fenômeno Laninha, mas este mês, estas chuvas que a gente está tendo agora, que choveu essa semana mais de 150 milímetros, o mês de agosto deveria chover só 60. Este evento que nós estamos tendo aqui, que está nos ajudando bastante, né? Na verdade, já é uma anomalia climática, certo? Então, a gente ainda tem tem o final de agosto, tem setembro, tem outubro, para lá novembro começa a estação úmida, né? Então, vamos ver o que vem pela frente. Esse é o modelo do rodízio que nós estamos vivendo agora. 24 horas de corte, 12 horas, né? O vermelho, o corte, o amarelinho e laranjado, 12 horas para reabastecimento, lembra que eu falei de ligar os fluxos dos encanamentos novamente e a água chegar na casa das pessoas, né? Então, temos 12 horas para esse retorno da água e aí 36 horas com água. Esse é o rodízio classe C, né? Nós estávamos até a semana passada, vejam aí, no rodízio classe B, onde a gente tinha de 24 horas a 36 sem água, né? E depois 1, 2, 3 dias e meio com água, né? Agora mudou. A gente está no rodízio C. Se a coisa ficar ruim, a gente tem mais um modelo de rodízio, o rodízio D, onde a gente ficaria até 48 horas sem água e 24 horas com água. Percebem ali? O vermelho, 24 horas, 24 horas para voltar e 24 horas de abastecimento. Então, o importante agora é a gente também pensar, né? A gente está no rodízio C, já é um rodízio difícil de fazer a gestão da água na nossa casa, né? Porque a caixa d'água tem um limite, né? E a gente tem que usar esse limite com bastante parcimônia. Agora, imagina lá no D. Então, usar corretamente a água neste momento é muito importante para a gente voltar rapidamente para o B. E aí, semanalmente, né, os técnicos aí, né, os engenheiros da Sanepar fazem um estudo, eles vão acompanhando o rodízio e as decisões, então, são tomadas à medida que a gente faz toda a análise daquele balanço. Quanto tem nos reservatórios, quanto a população está consumindo, como que a gente vai garantir a permanência dessa água por mais tempo. É bem complicado para chegar nisso, não é uma decisão fácil. Para a gente observar aí, ó, o nível dos reservatórios. Há 3 dias atrás, né, nós já chegamos, o importante é aquele númerozinho da direita embaixo, o total do SAIC, que é o total do Sistema Integrado de Abastecimento, né? Nós chegamos há alguns dias atrás, uma semana atrás, a 27% desse SAIC, tá? Antes de começar a chover. Começou a chover, isso aqui anteontem, ó, dia 19, né? Então, começou a chover, ele começou a aumentar, não tenho as telas dos outros dias, mas tenho, então, de anteontem. Anteontem, o nosso sistema amanheceu com 30,87%. Ontem, nós já estávamos com 32,19%. E hoje nós estamos com 33,56%. Então, vejam como essa chuva foi muito impactante. Mas é importante lembrar, como a gente viu nos slides anteriores, nós só estaremos numa situação confortável para nos livrarmos totalmente do rodízio quando chegarmos a 60%. Certo? Mais da metade da reserva. Aí a gente dá uma relaxada. Porque o verão aumenta o consumo, aumenta a chuva, sim, só que também aumenta o consumo. Então, a gente vai começar a usar mais água, né? Quer dizer, vamos pensar que não, porque as campanhas também de consumo consciente vão aumentando, né? Vão acessando mais pessoas. E a gente vai pegando também o jeitinho de como usar a água melhor dentro de casa, fazer essa gestão, né, da água de uma maneira... Não é fácil, de um dia para o outro,
tem que guardar água daqui, guardar água dali, do chuveiro, de não sei aonde. A gente vai se organizando em casa e vai, ao longo do tempo, pegando o jeito, né? Então, aí a gente entrou com uma campanha nova na Sanepar, né, agora, que como que a gente vai chegar lá naquele 60%, né, para a gente passar o inverno, a gente tem que pensar no inverno que vem, na próxima estação seca, encher os nossos reservatórios na estação úmida, que é o verão, para que a gente tenha um bom volume de água no próximo inverno, na próxima estação seca. Então, toda essa complexidade de cálculos nos chegou a esse número. Precisamos diminuir o nosso consumo per capita em 20%. E aí as práticas, né, que a gente está aí divulgando e que tem muita gente ajudando, trazendo ideias para a Sanepar e coisas que realmente modificam, né, essa forma. Então, um banho, né, um banho de 10 minutos pode gastar até 60. Então, se a gente tomar o banho em 5 minutos, a gente gasta a metade, 30 litros d'água, né? Tudo também depende da pressão. Aí, se é banheiro é ducha, né? Se não é, tudo isso implica, né? Reduzir o registro, né? Às vezes, só você diminuir aquela força do jato d'água já ajuda. A questão de escovar os dentes parece meio óbvio, mas tem gente que ainda fica lá. Escovar, né? 15 litros por minuto. Se a gente escovar por 2 minutos, gasta 30 litros. Se a gente pega um belo de um copo de 250, 300, 400 ml, a gente gasta o volume do copo, né? Então, incrível que pareça, ainda tem gente que deixa a torneira ligada, né? Barba também leva um montão de tempo, 10 minutos, 150 litros de água para fazer barba. Então, fecha, né? Bota a água fecha a torneira, né? Uma água num copo para fazer aquela enxaguadinha do gilete, né? Do barbeador, e depois abre a água para fazer o enxágue. Descarga do vaso sanitário, aquela dica do pessoal colocando o litro de água dentro da caixa acoplada. Quando é hidra já é difícil, mas a caixa acoplada a gente consegue dar uma descarga com volume menor. Se a gente fizer se tem uma casa lá, né, com 3, 4 pessoas, 5 descargas por dia, no fim do mês a gente economiza 1.000 litros, até 1.000 litros d'água, né? Pia da cozinha também, né? Então, pensando que 15 minutos com a torneira aberta, 120 litros d'água, então, jeitinho de lavar a louça né, com água fechada nos momentos de passar sabão, a gente consegue se adequar, né? Redutores de vazão é um dispositivo que a gente encontra nas casas aí de hidráulica, né? E, enfim, né, esse é o recado dessa nova campanha que a Sanepar está fazendo, né? A água não pode faltar, todos precisamos economizar, né? E é por aí. Aí, eu até queria, Dalva, ver como é que está o tempo, teria mais alguma coisinha sobre o histórico socioambiental das crises hídricas, mas daí você precisa me dar um tempo, o que eu tenho mais, se já esgotou meu tempo, ou se eu tenho alguma coisinha ainda, ou se depois a gente prossegue. Você que manda, Dalva. Quantos minutos mais ou menos você precisa? Mais uns 5 minutos? Vocês me aguentam me escutar mais 5 minutos? Eu acho que eu faço em 5, só para dizer que nós não estamos só, essa crise não é só essa. O que você acha? Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. A gente fez na Sanepar, quando começou essa crise, a gente fez uma conversa interna lá e a gente preparou algum materialzinho. Gente, isso aqui é um quebra-cabeças das nossas relações com a natureza, né? Desde muito tempo atrás, a gente mudou a nossa forma de viver, né? Nós éramos nômades, caçadores, coletores, saíamos por aí buscando alimento e, de repente não, isso foi devagarinho, mas a gente começou a se assentar, né? Fazer os assentamentos humanos, começamos a domesticar os alimentos, os animais, primeiro o trigo, né? Que foi um dos principais aí que a gente... e a gente começou a usar os recursos de forma diferente, né?
Tanto que os lugares onde tem pessoas, independente do grupo, se são aborígenes, se são pescadores, né, se são comunidades tradicionais ou se são cidades, a gente interfere naquele meio que a gente está. Veja, a civilização maia é uma civilização que viveu 1.500 anos. E ela sumiu por quê? Porque o crescimento da população foi além da capacidade de suporte do ambiente. Eles usaram demais os recursos no seu entorno. Os vestígios arqueológicos vão lá e não veem, não encontram as pessoas mortas. Não foi tipo lá na Itália, aquele negócio do vulcão que ficou todo mundo petrificado, né? Porque houve uma catástrofe ambiental e imediatamente todo mundo sucumbiu. Aqui não, o que dá a impressão é que as pessoas foram saindo, porque os recursos, né? Dá a impressão, não, isso são estudos dos arqueólogos, né? Que indicam, né, as hipóteses que as pessoas foram saindo, e eles eram super sofisticados, eles tinham barragens, tinham reservatórios e tal, mas essa quebra-cabeça dos recursos naturais não permitiu o suporte à vida. Aí uma coisa bem, né, que a gente já está mais perto da nossa realidade é isso, século XVIII, XIX, Revolução Industrial, né, vamos dominar a natureza, olha lá o Descartes com seu pensamento cartesiano, vamos estudar cada coisa no seu quadrado, né, dividindo e colocando o homem no centro, né, de todo, como uma espécie importante, né, se distanciando da natureza. Eu até brinco que foi um momento do desenvolvimento, mas vamos pensar o que é essa palavra desenvolvimento. Desenvolver. É nós pararmos de nos envolver com as coisas da natureza, nós começamos a dominá-las. E aí, quando a Dalva coloca lá na frase, na fala dela, que é necessário a gente promover, né, estimular as crianças a observarem a natureza, é que quando elas começam a perceber desde pequenas esses fenômenos, né, do evaporamento da gotinha, da plantinha que cresce, né, da umidade do orvalho da manhã, e ela se emociona com esses fenômenos ambientais, ela vai o quê? Ela vai se reenvolver com a natureza, né? Ela vai se envolver, na verdade, vai perceber que aqueles fenômenos naturais fazem parte dela e fazem parte, são a base da vida, né? Enfim. Aí, este momento eu acho demais, porque lá nos anos de 1960, essa mulher, Raquel Carson, tem até um vídeo lá na Netflix da história dela, que é demais. Ela, quando menina, começou a perceber que nas florestas perto de onde ela morava, tinha umas agriculturas, e a tal da Revolução Verde começou, né? Que era aquele intenso uso de agrotóxicos e agroquímicos, fertilizantes, né? Nas lavouras norte-americanas. E ela escreveu esse livro chamado Primavera Silenciosa, onde começa aí nos anos 50, 60, essa observação do impacto dos agrotóxicos, né, na natureza e na vida das pessoas. E também é o início, né, é a época do início do movimento ambientalista, que daí, né, enfim. Aqui, o sumiço de um mar. Em muito pouco tempo, de 73 para até 2009, em menos de 40 anos, uma comunidade que vivia, eram várias cidades em volta desse Mar de Aral, também na internet a gente consegue vídeos sobre a história desse mar, chama-se Mar de Aral. As comunidades pescavam, navegavam, olha a foto ali com o barco. Por quê? Lá nas cabeceiras dos rios que abasteciam este mar interno, começaram a plantar algodão e fazer desvio de água para agricultura de larga escala de algodão. E o mar começou a secar. Um impacto socioambiental imenso, né? Aqui na nossa região, aqui no Paraná, nos anos 60, e esta seca vem com essa questão
do incêndio florestal muito forte, gente. Não dá para fazer queimada neste momento, por vários motivos. Queimada prejudica o ar, nós estamos com uma pandemia de doença respiratória aguda, né? Então não podemos ter prejuízo de qualidade de ar, nós não podemos perder água, as queimadas implicam em rebaixamento de lençol freático, destruição de nascentes, piora da qualidade de água. Esse aqui foi o fogo de 63, o chamado Paraná em flagelo. Pegou fogo muito, um território enorme, 20% do território paranaense foi queimado nesse incêndio dos anos 60. E aí, a única vantagem, se dá para dizer que é vantagem, não é, né? Mas, assim, as crises vêm para revolucionar, né? E aí a gente tem um monte de lição sendo aprendida com essa agora. Mas esta aqui capacitou o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná para se tornar hoje o que ele é, uma referência em combate a incêndios florestais, tá? Nós tivemos no Paraná uma crise hídrica nos anos 70, foi o primeiro rodízio aqui em Curitiba e região metropolitana, ó, foi em maio, Curitiba e São José dos Pinhais teve o primeiro rodízio, tá? E aí a gente teve as primeiras campanhas de economia de água. Nessa época, nos anos 70, a gente estava construindo ali a Piraquara 1, ó, as obras da Piraquara 1 do lado direito em cima, a Piraquara 1 pronta. Aí, na verdade, a foto de baixo, a gente vê as duas represas. A que está mais embaixo da fotografia é a Piraquara 1, e aquela mais do meio para cima é a Piraquara 2. São duas represas bem juntinhas, né? Porque a água sai. Não sei se vocês conseguem, deixa eu ver se eu consigo botar o mouse aqui para vocês. Não. Se eu botar o mouse, sai o slide. Opa. Ih, fiz confusão aqui. Deixa eu voltar. Acho que vamos até aqui só, né? Porque aí é muita coisa. Aí. Me desculpe, pessoal, agora acertei. Aqui, ó, esta aqui, então, é a Piraquara 1, é o lago, aqui é o barramento, né, a barragem do Rio Caiuguava, o Rio Caiuguava continua por aqui e deságua no Rio Piraquara. E o Rio Piraquara, lá embaixo, ele é barrado, formando o reservatório do Piraquara 2, tá? Então, é o Piraquara 1 e o Piraquara 2. Aqui em cima, no lado direito, a gente vê a obra do Piraquara 1, e do lado esquerdo a gente vê a seca na captação da Sanepar, ali na 277, sabe aquele predinho azul, quem está chegando em Curitiba do lado direito? Do lado direito, o predinho menor é a captação. E do lado esquerdo, lá perto da fábrica da Coca-Cola, da Copel, né? Daquela subestação da Copel, é a estação de tratamento de água do Iguaçu. Certo? Então, a gente, só para encerrar, vou terminar aqui no Iraí, que é o lugar onde eu tenho atuado hoje, né? A gente precisa fazer esse quebra-cabeça rodar, tá? Nós precisamos entender que existe uma resistência do meio, né? O meio ambiente, ele é capaz de dar respostas, se a gente cuidar dele, ele é capaz, sim, né? A Dalva bem falou da nascente lá, da chácara do pai, né, e tal, como é difícil, mas se a gente cuidar, ele volta. A capacidade de suporte, até quantas pessoas podem morar naquela quadra, naquele território, isso é muito importante para subsidiar essa organização urbana. O padrão de crescimento, como que a gente vai querer que as populações se instalem, cresçam, né? E a curva de sobrevivência, quanto de recurso e quanto de pessoas para não cair ladeira abaixo, certo? E não acontecer que nem aconteceu lá com os maias, essa curva de sobrevivência lá dos maias, de repente, acabou, né? Então, eu só quis passar essa parte para vocês, porque acho importante que a gente entenda esse quebra-cabeça da dinâmica populacional, né? Que nós somos mais uma espécie nesse organismo vivo que é o planeta Terra, que nós dependemos de todos esses recursos naturais, os serviços ambientais estão aí para que a gente... Mas a natureza só vai nos prover desses serviços ambientais se nós deixarmos ela executá-los, né? Por isso, né, localizemos as nossas drenagens,
plantemos árvores no entorno das nascentes, dos rios, né? Vamos procurar não construir nas proximidades, né, dos rios, né? Vamos ajudar a prefeitura a identificar o zoneamento urbano, né? Puxa, ali, enfim, é muito complexo, né? Então a gente tem que ampliar sempre o pensamento quando a gente for tomar essas ações. Certo, gente? E passo a palavra aí para a Dalva, agradeço imensamente a atenção, vi aí uns recadinhos super legais, agradeço já pelo carinho que vocês estão demonstrando aí no chat, e agora eu vou escutar um pouco e depois, se vocês quiserem abrir para perguntas, a gente segue. Deixa eu só falar mais uma coisa. Durante a fala da Dalva, me veio uma coisa na cabeça aqui, né, de como estimular uma coisa bem prática aí, uma coisa que até meu filho está fazendo, né? Ele, no começo reclamou, mãe, mas eu já fiz isso tantas vezes na escola, ele está no 7º. Plantar feijão no algodão, né? Só que nós plantamos num pote, ele plantou, né? E depois eu até ajudei a dar a sugestão, plantou num pote transparente, né? Numa garrafa. E aí ele está acompanhando o crescimento do feijão, mas ele também está vendo a evaporação, o ciclo da água dentro daquela garrafa fechada. Então, no começo, ele estava ali plantando e aquele algodãozinho secava, e todo dia molhava. Bota num ambiente fechado. O terrário, que é a segunda dica que eu ia dar, você pode pegar um vidro de alimento, de pepino, aqueles vidros comuns, bota uma areiazinha, um pouquinho de terra, algumas plantinhas do jardim, molha um pouco e fecha. A gente vai observar o ciclo da água ali dentro, vai observar, e aí dá para falar de um monte de coisa. E uma outra terceira dica que eu queria dar, a gente na Sanepar ainda não tem, é um sonho de consumo do nosso Departamento de Educação Ambiental, mas um dia a gente vai ter o nosso, mas a Sabesp tem um aplicativo de celular que você pode baixar e fazer o cálculo de consumo. Você vai dizer lá, eu tenho um banheiro, é caixa acoplada ou é hidra? Quantas pessoas moram na casa? Quantas vezes dá descarga por dia? O chuveiro é elétrico ou o chuveiro é uma ducha? Pressão média, alta... E você vai inserindo os teus dados e vai calculando quanto você consome de água em casa. Então, mais uma dica aí, tá bom? Agora, gente, muito obrigada pela atenção. Um abraço enorme para todos vocês. Já vi umas carinhas conhecidas ali também, né? Então, muito obrigado pela atenção. Estamos juntos. Beijos. Paro de compartilhar aqui, né? Então, nós agradecemos aí muito, né, esse aprendizado todo que a Ana nos possibilitou, nessa reflexão que ela trouxe aí, que é muita informação, isso é sempre muito importante, né, se a gente não tem informação, fica difícil a gente trabalhar, e aí justamente nos possibilitou pensar, então, nessa complexidade toda que é falar de meio ambiente, é falar da questão hídrica, é justamente perceber, né, que tudo está interligado. Então, quem sofre com tudo isso, né, é o ser humano, mas não é só o ser humano, são todos os seres vivos. E aí, assim, se acabar a vida na Terra, o planeta continua, mas a nossa vida é quem vai deixar de existir, né? Então, é um processo que vem se intensificando, né, dessa mudança climática como um todo, um processo que já se iniciou no século passado, como você mostrou até antes disso, né, se intensificou, né, a partir da Revolução Industrial, mas a gente percebe que agora, mais do que nunca, precisamos estar atentos e fazendo a nossa parte, né, Ana, fazendo a nossa parte, e aí, a partir das crianças, quem sabe modificar um pouquinho essa atitude em relação ao meio ambiente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação, né, dizer que você é sempre bem-vinda quando tivermos a oportunidade de trazê-la novamente para falar presencialmente com todos, buscaremos isso, né, e contamos com o teu apoio aí sempre que necessário. Obrigada. Agora eu gostaria... Pode contar que para falar de água, para falar de natureza, deu para perceber que eu gosto, né? Então, se é para falar, me chame. É isso aí. Estou à disposição. Obrigada.
Obrigada. Agora eu gostaria de trazer a Fabielle, então, para contar para nós aí como que está sendo pensado esse trabalho por parte da Secretaria de Meio Ambiente, como que a Secretaria tem se organizado para isso, né? Como que você pode, como nós podemos estar, né, aproveitando todo esse material que foi organizado por vocês aí, Fabielle. Vamos ver, tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. É que tá bem ruim aqui. Eu tô no celular e no computador ao mesmo tempo. Eu vou tentar apresentar agora a tela, vamos ver. Um minutinho. Tá aparecendo? Então, a gente vai convidar vocês todos para participar do Educação Ambiental, da turma do Google, da sala de aula. Como que funcionaria isso? A gente faz um convite para todos que quiserem participar, coordenadores, diretores, inclusive e-mails de professores, quem quiser, e a gente disponibiliza nessa sala de aula, que é basicamente um espaço aqui no Google que tem. Então, assim, vai entrar nesses. A gente vai mandar por e-mail, e vocês clicam no e-mail para aceitar participar, né, desse grupo. E depois, outras vezes, vocês vão entrar nesse site, classroom.google. Aqui, quando a gente entra no Google, tem essas pontinhas aqui, a sala de aula também aparece, ó, tá aqui, ó. Google Sala de Aula. Ao entrar, aceitar participar e entrar, que é o que vocês vão receber por e-mail, vai aparecer aqui já, Educação Ambiental. E o que tem aqui? Aqui tem todas as atividades que já estão colocadas, que já foram colocadas. E no final tem até o objetivo da turma e um link para vocês acessarem para ver todos os materiais, toda a bibliografia. A gente até vai colocar mais coisas, a Dalva tem coisas para colocar, a gente vai pôr essas apresentações. Mas aqui tem tudo, né? Aqui na sala de aula, em atividades, que é o que a gente quer que vocês participem, vai estar todos os materiais aqui. Os vídeos, tem os vídeos que o meio ambiente vem produzindo, com informações básicas. A Dalva comentou do aquífero karst, está aqui, ó, por exemplo. Aí vocês clicam em ver material, dá para vocês comentarem, daí o comentário aparece para todo mundo que tiver nessa sala de aula, né? E clicando aparece o vídeo. É só assistir. Essa é sobre o aquífero karst. Então, um recurso bem interessante que a gente achou, porque dá para comentar, dá para até fazer um fórum de discussão. Aí eu coloquei aqui também os materiais que a Ana enviou a respeito da crise hídrica, eu vou colocar as apresentações também. Até um comentário pediu o GIF, tá aqui, ó, Educação Ambiental Seca. É só clicar em cima que você vê ele aqui. Né? Se você quiser salvar no seu computador, no seu celular, no seu drive, você pode passar também para quem você quiser. E aí, você, ao aceitar participar dessa sala de aula, que é com a turma mesmo, inclusive eles deixam a gente colocar atividades com prazo, notas, claro que não vai ter nada disso, mas é só para vocês verem como é que funciona. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma atividade para responder quais temas de vídeo, sugestões no geral, né? E vocês podem mandar sugestões de outros temas que vocês querem, pedir textos sobre algum assunto que vocês estão precisando, alguma imagem que vocês precisam, dá para vocês irem colocando. Então, aqui, por enquanto, tem todos os vídeos a respeito dos temas que a gente já fez e o material a respeito dessa crise hídrica que a gente conversou hoje um pouquinho. Logo, hoje mesmo eu vou colocar já as duas apresentações que a gente teve hoje, para vocês terem guardados. Então, assim, quem não recebeu o e-mail, que para
verificar tudo isso, para aceitar participar dessa sala de aula, é só mandar um e-mail para mim, ou quem quiser, dá para anotar aqui esse código. Essa senha aqui é para senha para entrar na sala de aula. Mas eu acho mais fácil esperar o e-mail mesmo. Eu já vou mandar ali nos comentários essa senha e o meu e-mail para quem quiser, né? Para quem. Mas esperem que a gente tenha o e-mail de vocês, a gente vai mandar o convite para vocês participarem. Vou cancelar aqui a apresentação só para. Daí eu abro para perguntas. Inclusive, acho que já dá para abrir os microfones para perguntas, né, Dalva? O que você acha? Tá. Então, Pode falar. basicamente, então, essa sala de aula foi a nossa ideia, que a gente conversou com a Dalva, né, de fazer os vídeos, como que a gente ia divulgar isso, como que isso ia gerar um resultado, né, alguma coisa que a gente pudesse interagir, e daí surgiu esse recurso do Google, que está disponível para todo mundo, então acho que é bem interessante se todo mundo usar, né, se a gente puder compartilhar tudo isso. E esses vídeos que foram filmados, eles ajudam, são vídeos bem didáticos, são interessantes, né? Tem tanto a parte tem uma entrevista com o Fábio, né, historiador aqui de Colombo, falando sobre a questão ambiental, quando começaram, né, a imigração italiana chegou aqui, como é que foi, como é que utilizava esse ambiente. Então, começa com o Fábio falando, aí tem um material sobre aquífero, depois a Fabielle e o Robério, lá da Secretaria, também editaram um material sobre a floresta, a Araucária, a floresta nossa aqui de Colombo, falando sobre um pouco sobre a biodiversidade também. A Tatiane fala sobre a questão de resíduos, então, além da Daniele falando sobre aquífero. Então, são todos os profissionais da equipe, né, da Secretaria de Meio Ambiente, e tem muito a contribuir com o trabalho das escolas. Sim, e esses são os vídeos que a gente já fez, mas estamos para fazer mais, até citamos sugestões, então, o que vocês precisarem é só entrar em contato. Então é isso, pessoal. A gente deixa aí agora, nesse momento, para vocês fazerem essas perguntas, para vocês se colocarem, né, e que como nós podemos ainda auxiliá-los nesse sentido. Fabiano, se você puder abrir o microfone do pessoal. Eles mesmos abrir, Dalva, ali na vermelhinha embaixo, eles mesmos podem abrir o microfone para poder falar, fique à vontade. Embaixo tem uma câmera e um microfone que de você está vermelho com risco. É só clicar ali e podem falar. Tá aberto. Também dá para fazer pergunta pelo chat ali, a gente lê e responde, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para falar ou para escrever. Estamos aí. Vocês estão com o dedo congelado de frio aí, tô sabendo. Tá muito frio aí, moçada? A língua congelou também, Ana. O meu chazinho aqui já esfriou. Então, aproveitar enquanto ninguém pensa numa pergunta, eu vou aproveitar para divulgar também um outro mini projeto que a gente tem, que é esse site, que também é um aplicativo, quem quiser adicionar no celular, é o iNaturalist, que a gente tem um grupo de Colombo nesse site. Para que serve esse site? Para observar qualquer inseto, planta, o que vocês quiserem observar da natureza. Por exemplo, que eu observei uma abelha. E aí você coloca lá e o pessoal ele diz qual é o gênero dela, você inclusive consegue ver o mapa de distribuição dela. É bem bacana para a gente ver que nossa casa tem muito biodiversidade também. Então, quem tiver dúvida, eu mandei um e-mail a respeito disso aqui também para os contatos que eu tenho.
se vocês quiserem, não souberem, quiserem participar, também podem perguntar para a gente. É só entrar no iNaturalist e procurar o grupo Quintal de Casa Colombo. Vou até mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí, tá presente. Ah, não deu. Agora não quer mais apresentar. Apareceu aí. Apareceu? Ah, então tá. Então aqui é só ver o site iNaturalist e aí você pesquisa. Você tem que se cadastrar, claro. E depois você pesquisa Quintal de Casa Colombo. Em comunidades, né? Aqui. Já aparece que é nosso grupo aqui. Que aparece todos os animais que foram observados no nosso município. Daí é até interessante quem quiser observar, né, para adicionar aqui no nosso grupo. Para valorizar nossa terra também, né? Que bom. Sempre que a gente busca, né, esses materiais, aí a gente vai ampliando o nosso universo aí de possibilidades para trazer isso de modo mais didático, quem sabe com os próprios estudantes, né? Às vezes a gente tem justamente essa dificuldade, né, de estar falando na linguagem deles, mas aí é justamente a transposição do professor quem facilita esse trabalho nosso. Então, nós não temos todas as informações prontas, mas a gente tem como ajudá-las naquilo que for possível. Então, estejam fazendo esse contato conosco, usem esse canal que a Fabielle trouxe, vou continuar compartilhando os materiais que a Ana Cristina tem mandado pro grupo, eu vou continuar compartilhando pelo WhatsApp, na página do coordenador, na página do diretor, né, para que vocês façam a divulgação desse material para as famílias, né, para os pais, para os professores, e aí estamos justamente à disposição de vocês para, se precisarem ainda de outras coisas, nos falem, né, sinalizem, porque a gente tem justamente conversado muito, dialogado muito, tanto com a Secretaria de Meio Ambiente, quanto lá na própria Secretaria, de que modo que nós conseguimos fazer acontecer a educação ambiental, né? Nós tínhamos esse ano a Ecogincana foi suspensa também por conta da pandemia, então esse foi um momento totalmente atípico, né? O nosso material que a gente tinha elaborado para fazer a formação com vocês ficou em suspenso, justamente por conta da diretriz, que estávamos trabalhando nela, agora já finalizamos a diretriz, mas esse momento é um momento diferente, né? Então esperamos ter contribuído com vocês de alguma forma, que isso chegue até o professor, chegue até as famílias, e agradecemos a participação de todas, né, nessa tarde fria aí, mas de coração quente, tá? Muito obrigada, deixo um abraço para todas vocês e até breve, se Deus quiser. Obrigado, Dalva. Obrigado, Ana. Obrigado, Fabielle. Obrigada a todos também pela participação e qualquer dúvida, estamos no e-mail, no telefone, a gente está sempre disponível aqui para você, o que vocês precisarem também. Tá bom, da mesma forma, uma boa tarde para todos, obrigada pela oportunidade, tá? Divulguem bastante os materiais aí que a Dalva está repassando para vocês, é muito importante a união de todos nesse momento, tanto questão da água, quanto o Covid, quanto as aulas remotas, né, e escolas suspensas, é um momento realmente de transformação, né, de cooperação para a gente conseguir superar toda essa crise e sairemos bem melhores. Um beijo. Obrigada, Fabiana, pelo apoio. Aí foi Fabiana. Sempre bom contar com você. Sempre à disposição. No socorro. Sempre à disposição. Precisando, estamos sempre aí presentes para poder auxiliar em tudo que for possível. Abraço a todos. Vamos encerrando, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.